Haruardo, Domodomo, meu querido e minha querida Kohai, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo de Kaguya-sama wa Kokurezetai Tensai Tachi no Renai Zono Sen, que fica conhecido como o melhor anime do ano em termos de continuação, melhor comédia romântica. Vocês já sabem que alguns desses títulos pode ser que Kaguya-sama ganhe esse ano do Haru Awards, porque, sério, eu sou suspeito após esse vídeo e esses episódios mais recentes. Por conta de que você já sabe minha opinião sobre os primeiros episódios de Kaguya-sama, é só você ver a playlist no canal, tá bem bacana aquele vídeo, inclusive recomendo, tá focado no episódio 1 ao 5, tem uma Haru Dance inspirada no MV oficial de Kaguya-sama, que é o Daddy Daddy Do. Então, sério, que é a Open, vê aquele vídeo porque tá muito bacana e é focado na Hayasaka e no que rolou no casal principal. Esse vídeo, ele já é um pouco diferente, ele mantém a qualidade, né, tudo que eu acho, como foi o que eu gostei, a gente fala do casal principal, a gente fala de cenas engraçadas, mas você vai ver que o centro do vídeo é o Ishigod, porque não tem como, o episódio 11 ele foi o mais marcante da obra de Kaguya-sama até o momento atual. E eu acho bacana isso e elogio, porque o autor, ele necessariamente não precisava criar esse papel para o Ishigami. Eu quero que você tenha ideia que ele poderia ser, digamos que aquele otaku depressivo que a gente se inspira, curte pra caramba a história, e é só um personagem que tem um papel como a Tika, de alívio cômico. E não, ele não é isso. Ele é um personagem que ele tem uma origem, tem um passado que é meio trágico, tem um senso de justiça. Então, a gente conhece mais do Ishigami, e é algo bacana, porque faz com que Kaguya-sama seja uma obra de comédia romântica completa. O autor gostou de colocar um pouquinho de drama, ele quis desenvolver esse personagem. E a gente vê que em termos de desenvolvimento, a Ino e o Ishigami carregaram nas costas isso, mas era proposital que fossem eles nessa segunda temporada. E assim, acredito que você já vai percebendo quem será o centro do vídeo, por conta de que esses personagens, eles foram muito marcantes e merecem elogios, merecem ser enaltecido. Eu acho que o fato, digamos, da produção ter colocado minuciosamente os rostos se apagando ao lado do Ishigami, e conforme passa, ele consegue superar, andar pra frente, e assim ele vê o semblante, vê os detalhes dos seus companheiros, ele finalmente enxerga-os, é realmente sensacional, é perfeito, é um detalhe bem, digamos, mínimo, você talvez nem perceba, você tem que focar no passado do Ishigami, tem que focar na piranha da Kyoko que chegou pra atrapalhar ele, e depois ver a ajuda que ele teve do Miyuki, que eu já digo, broderagem é aceitável em Kaguya-sama, e foi perfeito isso, por conta de que, sério, você já tá chorando, você já tá em lágrimas, você tá rindo um pouco com a fala dele, e depois você percebe isso, que o protagonista, ou melhor dizendo, que o personagem principal, que o Ishigami, ele consegue, digamos, ver que ele criou laços graças à sua força de vontade, graças ao ato de querer, e ele pensa, era só eu querer, era só eu desejar, e eu conseguiria isso, porque foi a primeira vez que ele queria realmente talvez criar laços com companheiros, tentar algo novo, ter outro tipo de laço, algo que ele já tinha além do conselho estudantil, e ele tem isso, graças ao esforço, sua força de vontade, tentando vencer a corrida. Cara, eu acho que foi perfeito, eu acho que foi a verdadeira vitória que ocorreu naquela corrida. Eu acho que não precisava de uma vitória clichê, era necessário que fosse aquela derrota para que a verdadeira vitória surgisse. Porque para o Ishigami, ele precisava ver o que era importante para ele, que eram os seus companheiros indo até ele, mas não por ele ter vencido a corrida. Então, sério, aquele detalhe do rosto foi perfeito, até agora eu elogio a staff, por conta de que isso deve ser alvo de elogios. A direção, roteiristas, produtores estão de parabéns, por conta de que tem capítulos que são cortados e a gente vê que o diretor quis dar desenvolvimento, ele quis apresentar, digamos, da segunda temporada, a personagem da Ino e o personagem do Ishigami. Então, por conta disso, deve ser enaltecido que a direção também está de parabéns, como a construção que o autor criou em volta do Ishigami. Mas, para todo caso, como você já viu, é temporada de desenvolvimento, a gente vai focar no Ishigod, a gente vai focar na Inomiko. Eu acho que, romanticamente, temos que falar do plot principal da história, que é Kaguya e Shinomiya, ou melhor dizendo, Shirogane, que ficou bem bacana as cenas que ocorreram, digamos, nesses episódios mais recentes. E acredito que ia falar mais ainda da importância do Miyuki, né, na obra, por conta de que a cada episódio que passa, a gente vê as mudanças que ele vai proporcionando às pessoas ao seu redor e a carisma que ele exala. E além do fato, né, que a gente tem que enaltecer, que tem a possibilidade dele ser filho do Dio Brando, de Jojo. E caso você não tenha entendido, você vai entender ao longo do vídeo. Mas, para todo caso, vamos logo falar sobre os episódios mais recentes de Kaguya-sama wa Kokurezetai, que ficam mais conhecidos como a origem de Ishigami God, a importância de Miyuki, o desentendimento de Inomiko e a dança de Kaguya-sama. Começando a falar sobre os episódios mais recentes, vamos para o penúltimo episódio da segunda temporada. Vamos falar do nosso querido Ishigod Yu e sua origem. Por conta de que, para começar a falar sobre isso, vamos falar do papel do Ishigami que até então a gente conhecia sem ter visto sua origem. Era um personagem que tinha perspectiva, personalidade de um otaku depressivo,
Embora a gente já notasse um pouco do senso de justiça dele, da sua sinceridade, e isso deixava a interação com o Chika, por exemplo, muito interessante, seu medo por Kaguya, muito mais, os diálogos de amizade, companheiro, com o nosso querido Miyuki, perfeito. Então, eu diria que já era muito sensacional, era um personagem completo até então, digamos que no enredo criado, no foco da história que era só comédia romântica. E ocorre que quando é apresentada a origem dele, você vê, digamos que, um personagem completo. Você vê que o autor quis mostrar, digamos que, um passado trágico, mas, de certa maneira, esse passado moldou mais a personagem, ou melhor dizendo, da personalidade do Ishigami no momento atual. Você vê que o senso de justiça dele continua, só que agora visando um pouco a sua personalidade atual. Você vê, digamos que, a sua sinceridade algo muito mais natural do que talvez antigamente. E você vê que ele é um personagem que ele se torna talvez um pouquinho mais egocêntrico, mais um pouco egoísta por tudo que ele passou. E isso é algo bacana, porque deixa o personagem muito melhor. Então eu acho que foi muito bom a construção, eu acho que era um personagem que já tinha essas perspectivas mesmo no seu passado, só que ocorre que isso foi se desenvolvendo, né, com o passar de todos os acontecimentos que foram mostrados. Então, ele se torna um personagem mais apaixonante após ser conhecido a origem e alvo de elogios. Contra que ele só queria aplicar justiça, ele tem um senso de justiça desde aquela época, como foi mostrado. E ocorre que ele não queria deixar pessoas, digamos, boas, bondosas, sofrendo, como a Kyoko, que foi uma pessoa por quem ele sentia um carinho, um afeto e uma gratidão. Isso deve ser enfatizado que ele sentia isso, era isso que ele nutria. Ele não era apaixonado, como foi mostrado no diálogo do episódio. Se ele fosse apaixonado, era um pouquinho mais fácil até. Mas não, ele não era, então foi mostrado isso. E após ele ver aquele babaca, digamos que daquele personagem, que é chamado de Ogino, e a sua chantagem, seu acordo, negociação, colocando a garota como uma moeda de troca, não tem como. Ele queria desfigurar o rosto daquele cara para que nenhuma garota mais se aproximasse dele. Então a justiça, digamos que meio deturpada, cedida às emoções do Ishigami, fez com que tudo isso virasse um problema. Porque nosso querido Miyuki disse, havia modos mais inteligentes de você ter feito isso, mas eu não estou aqui para discutir ou elogiar o que você fez. O que importa é que você chegou no seu objetivo, a gente conseguiu chegar na conclusão investigando. Então, após essas palavras, eu acho que torna muito mais marcante, digamos que a forma como foi construído o laço dele com o Ishigami, porque não é só uma amizade qualquer, tem muita gratidão, tem muita importância. O nosso querido Taicho foi a primeira pessoa que mudou a perspectiva do Ishigami, que conseguiu arrancar aquilo sem perguntar nada, apresentou os fatos, viu toda a condição, e isso foi graças à insistência do Ishigami, digamos, de não ter feito aquele pedido de desculpas. Ele não cedeu, digamos que ele pode ter pego uma suspensão longa, mas ocorre que ele fez provavelmente as tarefas dele com excelência, ele só não foi agarrou, só que assim o Seitokai investigou tudo isso e chegou naquele momento ápice onde eles conseguiram, e assim ele mostra todas as conquistas que o Ishigami conseguiu, que ele se esforçou, que ele não era nenhum louco, que ele estava certo, e era aquelas palavras que ele tanto queria ouvir de alguém, que alguém ajudasse ele, e eu acho que foi muito importante a forma como foi administrada, porque ele nunca tinha pedido isso pra ninguém, e ocorre que essa pessoa foi até ele. Então, digamos que o Miyuki foi a luz do Ishigami. Ele quebrou aquelas correntes, aquelas amarras, aqueles cadeados que foram mostrados. E eu acho que isso foi muito interessante porque a gente viu a cena, digamos que a luz chegando junto do Miyuki em volta das sombras que estavam em torno do Ishigami. E eu acho que isso já foi deixando mais a cena dramática, mais emocionante, mais bonita. As lágrimas do Ishigami surgindo com as palavras do Miyuki era de confortar o coração ao mesmo tempo que cortava a gente por toda a origem administrada. Então, sério, eu acho que é sem palavras, é sem reação esse episódio. E ao modo que tudo foi apresentado, se torna impressionante o plot desse personagem. É um personagem que a gente se diverte desde o começo, é um personagem que a gente se revolta com a sua origem, é um personagem que nós choramos junto, vendo a origem, a maneira como ele se expressa até hoje. Porque eu quero que você pense que esse personagem tem a vibe Rurucha, tem a vibe Itachi. Ele prefere ser conhecido como o vilão da história para proteger a pessoa que ele tem um carinho, que lhe é importante. Eu acho que, atualmente, ele não se importa mais com aquela garota, mas mesmo assim, ele prefere ver que ela não seja machucada por tudo que ela fez, pelos pequenos gestos gentis. E isso é interessante porque você percebe o afeto realmente, a maneira como ele se expressa, sendo o vilão da história até o final, mesmo sendo o verdadeiro herói. E eu acho que é muito interessante isso, não tem como. Quando tem esse tipo de plot, esse tipo de personagem, a gente já se impressiona. E você vendo a história do Ishigami, você pensa, caraca, isso é uma comédia romântica. Cara, você vê como Kaguya-sama é impressionante. É interessante de ressaltar por conta de que ela é uma idiota apaixonada. Isso é algo comum. Só que ocorre que ela nunca deu uma chance, ela nem percebeu o porquê do Ishigami iria ter aquele senso de justiça por conta daquele teatro sem graça criado. Só que ele, por ser um ator, alguns deles deveriam perceber a condição criada. E
a gente viu que só foi o Seto Kai, só que os outros não perceberam isso, e ocorre que isso foi importante, né, para moldar o Ishigami, digamos que a incredulidade dele nas pessoas, só que ver que ele encontra pessoas genuinamente boas após seu desejo, no final, ser reacendida a esperança na humanidade, foi sensacional, foi perfeito. Eu acho que esse personagem é o mais construído de Kaguya-sama. Talvez é quem tem o melhor desenvolvimento, é proposital ser isso, provavelmente, pelo autor. Eu acho que é um personagem completo, então eu acho que é impressionante tudo que foi criado em volta do Ishigami, e eu acredito que praticamente eu ressaltei quase tudo que eu queria falar em torno desse personagem incrível, sensacional. Para todo caso, eu acho que expressei tudo, minha revolta, minha lágrima e meu amor por esse personagem, porque é um personagem que eu já gostava. Só que até então, eu acho que ele ganha como Best Boy do ano e é meu personagem favorito até o momento atual de Kaguya-sama. Pronto, no caso, acredito que deve ser ressaltado para gerar a conclusão realmente. O fato de Miyuki estar ao lado dele, o fato de Miyuki ter sido a primeira pessoa, o fato de Miyuki ter, digamos, falado tudo que ocorreu, isso chega a ser interessante porque ele era o único apto. A maneira como ele expressou, digamos, que também a sua revolta com tudo isso e colocando a frase que ele deveria falar, que era Urusai Baka, que em várias interpretações pode ser entendido como calha a boca, vá para o inferno, seu imbecil, sua baca. Pra essa fala tem várias interpretações, porque Urusai é mais só uma expressão, um adjetivo, mas a forma construída, daí você gera vários tipos de interpretação. Então foi bacana, porque ele ter meio que expresso isso fez com que o Ishigami moldasse mais do que ele deveria fazer. E eu acho que o final foi perfeito, porque ele sendo a pessoa primeira que ajudou o Ishigami, que desencadeou tudo isso, essa volta dele, ter sido a pessoa que colocou a faixa na cabeça, falando que um âncora deve estar com sua faixa na cabeça. Eu acho que foi o momento que o Ishigami realmente voltou pra frente, ele superou aquilo e estava reacendido como foi apresentado pela sua fala. A fala dele, como um tipo Urusai Baka, foi sensacional. E assim gera. A vitória dele poderia ter ocorrido, mas não seria um clichê muito comum? Eu acho que o autor quis colocar sua derrota para que a verdadeira vitória surgisse, com os companheiros sendo apoiados, porque eles viram feito a frustração, o esforço do Ishigami. E o mais interessante disso é que por conta dessa derrota, o Ishigami viu verdadeiros laços, pessoas boas, como foi citado. E eu acho que foi mais proposital que fosse através da derrota do que de uma vitória que seria clichê e talvez seria, caraca, você é o cara, você ganhou, só que poderia ser criado talvez falsos laços. Já através daquilo, não foram criados, porque ele foi o segundo a passar, ele tentou com todo o esforço dele, e assim foram criados verdadeiros laços. E eu acho que era essa perspectiva que o autor queria dar para nós. Então eu acho que foi perfeito tudo isso, porque de certa maneira o Ishigami cumpriu todo o objetivo dele, mesmo não tendo ganho. Pelo menos isso ao meu ver. Para todo caso, acredito que foi uma ótima conclusão, já falei dos detalhes dos rostos, ele finalmente contou pessoas, companheiros, a gente viu que depois disso ele continuou comemorando com os seus amigos do time de torcida, foi bacana porque foi como o narrador disse, a vitória do Team Red. E eu acho que ver aquele sorriso dele mostrando que de virada eles ganharam na corrida de revezamento é algo que vai morar no nosso cocorô, sempre vai aquecer e vai gerar, às vezes, lágrimas de felicidade. E com isso, praticamente, eu falei quase tudo que eu queria falar de Ishigami Yu. E agora, continuamos a falar sobre o que ocorreu nos episódios mais recentes de Kaguya-sama, agora focado na parte romântica. Vamos falar um pouco de Inomiko e Ishigami. Aleatório, mas é um chip de impacto que foi criado nos episódios mais recentes, que é Inomiko e nosso querido Ishigami Yu. Eu acho que é interessante isso, porque não rouba o foco, digamos que nem se compara ao chip principal, que é o enredo da história. Mas é muito melhor que casais já apresentados, se você for ver. É um chip que você gosta de acompanhar até. Eu diria que os gestos da Ino, digamos que torcendo pelo Ishigami, fazendo uma referência a gestos curtos da Kaguya, querendo também torcer pelo Miyuki, só que pra ela sendo mais fácil, só que ao mesmo modo ela não tem, digamos, uma convivência tão próxima do Ishigami, então ela só torce bem baixinho. Foi algo legal. A forma como ela iria confortar o Ishigami, só que o Miyuki impede junto da Chika, foi outra cena interessante. Então eu acho que já é algo bacana que você shippa. O fato do Ishigami querer derrotar a Inomiko, mas por conta de que ele vê a dedicação dela, ele respeita, mas não a reação do público, é interessante. Ao mesmo tempo que vê também a reação dela impedindo a expulsão dele, depois de tudo que ocorreu, é interessante isso. Então é um chip muito interessante, é um casal com o senso da justiça, só que devido às suas personalidades diferentes, você vê um aspecto ser executado de outras formas.
Ao mesmo tempo, a Ino segue muito as regras pela sua convivência, pela sua criação, pela sua origem, algo que é de cortar o coração daquela Ino-chan bem pequenininha, mas é muito interessante ver a forma como ela criou tudo isso. Ao mesmo tempo, ver que o Ishigami se revolta com ela, né, por essas atitudes excessivas, mas é interessante também ver o lado que ele admira dela e ver que a companheira da Ino observa tudo isso e vê que eles são muito semelhantes, mesmo assim eles não se dão tão bem, é perfeito porque já gera, né, aquele chip, aquele casal que em algum momento vai acontecer. Então eu acredito que assim a gente já fala da parte romântica que foi apresentada, a parte do novo chip da obra de Kaguya, que a gente espera muito ver na terceira season. Para todo caso, eu diria que devo enaltecer e enfatizar aqui algo bem bacana, que foi a parte da Inomiko, né, a sua origem. Eu acho que foi interessante ver a forma como ela estava meio insegura, a competição, né, do Setokai, mas ver que o Miyuki ajudou ela, fez com que ela aflorescesse, digamos, seus sentimentos, sua perspectiva, sua personalidade, e assim ela ainda reconhece, digamos, que é grata ao Miyuki. E depois disso, vemos que gerou em vários desentendimentos, né, porque ela entra para o Setokai, só que a sua personalidade não está moldada, ela está ainda bruta. E é interessante isso porque ela sempre estava em maus momentos, como por exemplo, o episódio dos spoilers, foi um episódio muito bacana, porque aquilo ali salva sticker para usar em qualquer grupo, seja grupo do WhatsApp, Telegram, grupo do Instagram, Twitter. Aquela imagem da Chica é perfeita para você usar para qualquer lugar, é um emoji sensacional. E ter visto ela ser, digamos, amarrada, já gerou pânico, então foi muito boa aquela cena. Depois ela ter uma má interpretação, desentendimento em torno do Miyuki e depois da Kaguya, foi perfeito, melhor ainda, porque eu acho que o fato das falas dela sempre falar, parem de ser um casalzinho pombinho que tá exalando amor na frente de todo mundo, acabava com a Kaguya, porque a Kaguya, tipo, sempre se iludia e falava, ela realmente é uma boa garota. Então, sério, foi perfeito tudo isso. Eu acho que muito bom, o papel da Ino tá sensacional pra essa temporada, eu diria. Eu acho que ela pode ter um pouquinho de crescimento, amadurecimento a partir da próxima temporada, mas até o momento atual tá cumprindo o que foi dado pra ela e ela tá perfeito, já mostrou um pouco da origem dela, era natural que ocorresse pra mostrar mais do porquê ela tem essa personalidade e eu acho bacana isso. E eu diria que chegamos em uma das partes mais interessantes, já é a conclusão dos episódios mais recentes de Kaguya-sama aqui em vídeo, mas finalmente é focado na nossa querida deusa, na nossa querida Shinomiya Kaguya-sama, por conta de que, pra falar sobre ela, a gente tem que falar da parte mais interessante, devemos falar de Domo Miyuki Papa desu, nosso querido Shirogane-san, por conta de que, primeira coisa, já elogiou a escolha do Seiyu. É o mesmo Seiyu do personagem Dio de Jojo. E pra você ter ideia, esse Seiyu, ele é o cara. Querendo ou não, a voz do Dio é muito marcante, é eloquente, digamos que tem uma presença. E ocorre que esse Seiyu, ele é muito reconhecido, consagrado por diversas vozes, papéis que ele já fez em diversos personagens. Então ocorre que foi muito interessante ter visto a voz, digamos que do Dio. Por isso, gera aquela possibilidade. Seria Miyuki e Dio pai e filho? Bom, essa possibilidade fica para vocês me responderem nos comentários, mas é interessante isso, porque se eu não me engano, já tinha no Reddit, por conta de que, querendo ou não, meme de Kaguya-sama e Jojo é a coisa que mais tem e você vai encontrar, e ocorre que já tinha algumas coisas relacionadas a Jojo, e ocorre que após isso, eu acho que só, digamos, gerou mais ainda a possibilidade por ter sido a voz do Seiyu, então eu acho que é algo que deve ser elogiado e curioso. Mas, para todo caso, a gente vê que o pai do Miyuki, ele quebrou a Kaguya de uma maneira excelente, porque foi muito engraçado. Querendo ou não, o jogo que ela entrou já pra perder, porque não teria como ela conhecer mais do Miyuki do que o próprio pai. E o mais interessante é que ela não sabia de tudo isso. E ele ter montado esse palco é o final, onde ela fala, tipo, toda constrangida e envergonhada, cheia de revolta. Você tem um pai bem brincalhão e maldoso, que sim, o sadismo foi desde o começo, porque querendo ou não, a Kaguya tava torcendo de longe lá pro Shirogane, foi algo interessante, a gente vê que o pai dela também tá lá no mesmo local olhando de longe, e ocorre que, tipo, foi sensacional, porque ele fala, então, aquele presidente do conselho estudantil, vejo que ele é bem excelente em esconder suas incapacidades como perdedor, pelo visto, Miyuki está agindo bem. E ocorre que a Kaguya quebra ele de um jeito excelente, porque ela já fala, porque era um estranho, né, que ela conheceu, tava falando do amor dela, digamos que mal, e ela fala, é melhor você ficar quieto e ouvir o que eu tenho a dizer agora, porque ele é a única pessoa capaz de executar com perfeição tudo nessa academia, e a pessoa que deve ser digna de ser o representante da Shichigakuen. Então vemos que a partir disso, ela já fala toda a história, todo o papel dela, e o interessante é ver que o pai do Miyuki, tipo, entra no plot, né, já que você é a pessoa que mais sabe dele, então vamos brincar um pouco. Me diga
tudo que você sabe sobre Shirogane Miyuki Kaguya-san. E ela diz Yorokonde, com excelência. E é interessante porque ela vai falando e ele vai respondendo. E o interessante é tipo, ela fala, ele tem ótimas notas, ele é o primeiro aluno representante, ele tem excelentes notas, está na primeira categoria dessa academia. E daí o pai do Miyuki só fala, essas notas que ele tem. Depois ela fala que ele se elegeu com perfeição. E daí ele fala, com poucos candidatos. E daí ela responde, ele tem olhos bem definidos. E daí o pai do Miyuki, genética recebida dos pais. E excelente, porque toda a resposta ela tinha outra. Então, sério, foi muito boa essa cena. Foi uma cena que eu me matei de rir. E o mais interessante é que daí ela já vai pra aquela fofinha, aquele lado Kaguya, tipo, revoltadinha. Ela, tipo, fala, Mo, por que você não entende todas essas qualidades que o Taicho tem? O que você não consegue visualizar nele? E daí, tipo, ele fala, erection mesmo. E é interessante isso, porque ele tava brincando desde o começo. E ele fala que tudo aquilo eram benefícios, coisas que ele já sabia em torno do Miyuki. O mais interessante do final é a pergunta que ele faz pra Kaguya, o que ela pensa do Miyuki. E é interessante isso porque mostra a importância do protagonista, algo que ocorre que eu não havia falado na parte do Ishigami, mas eu posso falar agora. A importância que ele tem, ele consegue moldar as pessoas ao redor. Por isso, querendo ou não, ele tem um papel de personagem principal que a gente pode intitular de protagonista. Por conta de que, eu quero que você perceba, ele ajudou aí no Miko, digamos que nas eleições, disputando o debate, falando as ideias dela, contradizendo os benefícios, as desvantagens, falando tudo, mas isso foi para que ela focasse só nele e apresentasse a sua visão. Ocorre que o Miyuki ajudou, moldou a personalidade da Kaguya para que ela percebesse que há bondade nas pessoas. E o mais interessante também foi ser a primeira pessoa que ajudou o Ishigami. Então, quando você vê tudo isso apresentado ao redor, você vê que ele molda através de gestos simples, mas que tem impacto e significado na vida das pessoas, digno daquele protagonista shounen. Então, quando você percebe tudo isso do Miyuki, você percebe o grande papel que ele tem. E com a fala da Kaguya que ela só percebeu a bondade na humanidade graças ao Miyuki, e depois ela encontrou outras pessoas gentis também, foi mais interessante, porque é como se a vida dela tivesse ganhado realmente mais emoções graças ao Miyuki. E o interessante de tudo isso é que depois ele vai percebendo, né, e vai dizendo, então você está apaixonado? Se você tivesse que escolher entre a Mai e o Chao, o que você faria? Você pensa em se casar com ele? Me diga, né, kotae. E foi interessante isso, porque cheia de perguntas, ela já estava explodindo. E por que ela ia falar isso como estranho? Porque ele tanto queria saber isso. E ocorre que no final, vemos que o Miyuki chega. E sério, foi perfeito isso, por conta de que ocorre que o Miyuki chegou lá para falar com o Otosa, né? Tava se questionando onde que ele estava, que tragédia que ele poderia estar fazendo, ainda mais porque ele não queria que ele se encontrasse com a Shinomiya. E foi muito sensacional, porque no final de tudo, ocorre que o Miyuki só pensa, por que eu mandei ele ir atrás do pãozinho de carê? é tipo isso que ele deve ter pensado, porque ele pensa, eu nunca conheci ele na vida, eu não sei quem ele é, só esquece, é só um estranho qualquer, nunca vi. E depois ele se apresenta, Domo Miyuki Papades, que foi pra quebrar a Kaguya, pra mostrar que ele venceu e sabia desde o começo, foi perfeito isso. Por conta de que com a chegada do Miyuki, a Kaguya já fica, tipo, completamente quebrada, por conta de que ela percebe que estava tendo pela primeira vez o contato com o pai do Miyuki, que é algo muito importante pra relação dela progredir de certa maneira. Então, ter conhecido mais da personalidade, digamos que da lado malvado, o psicológico, as perguntas que ele fez, como qualquer estranho, mas sendo a pessoa principal na vida do Miyuki, foi sensacional. Eu acho que alvo de elogios. A Kaguya não tinha expressão após aquilo, o Miyuki só pensa o que esse velhote fez, e o pai, digamos que de Miyuki, percebeu, ela é uma boa candidata, Miyuki. É tipo isso, eu acho que foi esse o final. Eu acho que o pai do Miyuki nos mostra um lado muito interessante, se a gente for pai, como a gente deve se portar, como qualquer estranho, para conseguir obter todas as informações. Grande Kaguya-sama nos dando informações de como devemos ser pais. Para todo caso, eu diria que com isso, praticamente eu abordo quase tudo que eu queria falar, porque ainda tem mais um pouco em volta da Kaguya. O fato dela ter tido um desmaio e ir para o hospital é interessante, por conta de que a gente tem mais informações em torno da origem dela, da família dela. A gente vê que a sua mãe já é falecida por conta dela ter uma doença do coração, isso é interessante ser ressaltado, a gente não sabia até então o estado paradeiro da mãe dela, então foi entregue essa informação de uma maneira muito rápida e informativa, ao mesmo tempo que prossegue na comédia, por conta de que a Kaguya para no hospital, um dos melhores cirurgiões do mundo vai atender ela, porque é o médico da família Shinomiya, e o mais interessante é que, tipo, não era motivo para ir pro hospital, né? Porque, no fim, é a famosa doença do amor, a doença de tsundere, o amor de tsundere, porque no fim era isso. É a primeira vez que o médico tem um contato com isso, mas foi interessante, porque a primeira vez que o médico conhecia a Kaguya,
ele viu que não tinha alteração, ela não tinha emoções, ela não tinha expressão após toda a tragédia que ocorreu. E eu acredito que quando ele vê essa diferença, essa nova Kaguya, ele deve ter tido um espanto. E o mais interessante foram ver as reações da Hayasaka, que tipo tá pensando, pelo amor de Deus, vamos sair desse hospital logo. Quero que vocês usem mais esses equipamentos raros, caríssimos, para descobrir que é só um amor da minha patroa. Não façam isso com ela, eu não vou aguentar revelar os segredos dela, ainda mais com essas atitudes. Não façam isso mais, pelo amor de Deus, Kaguya, pare com isso. Foi muito engraçado porque a Hayasaka provavelmente nunca mais, digamos, permitiu a Kaguya ir no outro médico, né? Porque a gente viu isso. Acho que eu já vou concluindo, por conta de que a gente vê que a Kaguya não acreditou no médico, mas depois, após muita insistência, a gente vê que através da fala dela, da conversa com Miyuki, ela fala que não poderia falar o real motivo do porquê ela foi, então mostra que de certa maneira ela é sincera e reconhece seus sentimentos, pelo menos é o que eu acredito. E ocorre que a gente vê que, nervosa ainda de falar com Miyuki, ela cria, digamos que, um gesto para que ela sempre tenha coragem de conseguir agir naturalmente. E é interessante isso, porque naquele momento, a Hayasaka faz com que ela crie uma sequência de movimentos dançando antes. Então, a partir daquilo, finalmente é mostrado em Kaguya-sama a dança da waifu. Na primeira temporada, a ending foi dedicada para nosso querido Fujiwara Chika. Só que dessa vez, na segunda temporada, a gente pensava, cadê a dança da Chika? Vai ser a dança da Hayasaka? Qual waifu vai ter? E ocorre que foi através do episódio 9 ou 10 da Kaguya, realmente fazendo pequenos movimentos mais precisos de dança para que ela criasse o gesto de coragem para agir naturalmente com Miyuki. Então é um gesto de dança, ela estava escutando uma música e ela consegue criar movimentos. Então é interessante porque você pode considerar isso a segunda dança apresentada na segunda temporada de Kaguya-sama. Não foi na ending, mas é uma dança marcante e eu acredito que eu deveria enfatizar aqui. E com isso eu diria que eu abordei praticamente tudo que eu queria falar da Kaguya, por conta de que a gente falou um pouco da origem da mãe dela, bem rápido. A gente viu a parte de comédia dela, seja com Shirogane Papa, seja com o cirurgião muito conhecido e a doença de Tsundere, seja com a dança de Kaguya. Então, com isso, praticamente o importante que eu queria ressaltar dos episódios mais recentes, eu abordei da minha querida waifu, da nossa querida Shinomiya Kaguya-sama. E eu diria que eu devo ressaltar mais um detalhe que pode passar despercebido para muitas pessoas. Então, meus queridos Kohais, se você for ver durante a ending de Kaguya-sama Kokurezatai, eu quero que você perceba, seja a ending dos primeiros episódios e a ending dos episódios mais recentes, em específico do episódio 11. Eu quero que você perceba a Inomiko e o Shigami. Você vai ver o semblante, a mudança do olhar deles. E isso é um detalhe bem legal após ter visto a origem, tudo que eles lidaram e estão fazendo, não é mesmo? Então é um detalhe muito fofo, muito bonito e que a staff dá de parabéns por ter construído isso, que eles meio que reanimaram esse detalhe. Então eu acredito que pode passar despercebido, mas deve ser exaltado. E para todo caso, acredito que era essa parte que eu deveria enaltecer aqui no vídeo também, em torno da ending de Kaguya-sama. Sem dúvidas, episódios perfeitos para Kaguya-sama Kokurezatai Tensaitachi no Renai Zono-sen. Eu acredito que eu abordei praticamente tudo que eu queria, seja pelo Ishigod, pela nossa querida Inomiko, seja pela perfeição da Kaguya e sua dança que rivaliza com a dança da Chika, seja pela maneira com que o nosso querido protagonista Shirogane Miyuki exala sua carisma, gestos simples, mas muito marcantes. Eu acredito que a dança Souran foi muito interessante, porque eu acho que a gente viu, teve a réplica da Chika Sensei ajudando, ela ficou preocupada, acha que o Miyuki estava se convencendo demais, então ela viu realmente o estado da dança dele, e após isso ela faz ele treinar arduamente até o ponto que ela desiste, e o Miyuki encontra uma professora nova, que é a nossa querida Kaguya Sensei, e ocorre que naquele momento a Chika fica toda revoltada com uma troca rápida, tipo, pensou, então é assim, eu fui trocada dentro de 1 hora, Miyuki, tá bom, continue com as aulas de vocês, eu vou observar atentamente como vocês fazem. E foi interessante isso porque a Kaguya quebrou a estética da Chika ao mesmo tempo que ela proporcionou a opinião dela, mas foi muito engraçado esse ano porque ela, tipo, a cada fala da nossa querida Kaguya, ela reclamava. E vemos que, assim, as duas queriam ensinar o Miyuki. Ocorre que, mais uma vez, batem o triângulo amoroso. E eu acho que foi muito comédia isso, porque a gente vê que, querendo ou não, o Miyuki, ele meio que aprende os movimentos. Porque ele se inspirou, digamos que nesse puxadinho que uma waifu fazia para um lado, e ocorre que ele aprendeu o Soran, a essência, o movimento de como deveria ser feito. E assim ele conseguiu meio que aprender sozinho, diretamente pela influência que teve ao lado dele. Então, sério, foi perfeita essa parte. Eu diria que devo enfatizar que Kaguya-sama teve uma versão shoujo muito boa. O autor mostrou que tem uma mão muito boa, porque realmente os acontecimentos ocorreram, digamos que do triângulo amoroso, o nosso querido
Ishimiya, por conta que foi interessantíssimo ter visto o Triângulo Amoroso em volta da Kaguya. Eu acho que quando você lê uma comédia romântica, o mangá shoujo muito fofinho, você se inspira, você quer um casal, você fica, digamos que, naquele tom do coração Doki Doki. E eu acho que foi interessante isso, porque eles estavam nesse ar, ocorre que a Chika meio que quebrava a estética do ar, só que a gente viu que eles disputavam para ver quem iria cuidar da Kaguya, então é interessante porque o acontecimento houve. Para todo caso, vemos que um dos primeiros arcos de 3 foi realmente mostrado da segunda temporada. O Miyuki fala, digamos que, há 3 festivais importantes, que é o Festival Esportivo, acredito que depois vem a viagem escolar, eu acredito, e depois vem outro festival, eu não me recordo qual daí, é festival de verão, festival do quê? Para todo caso, ainda tem 2 acontecimentos. Esses acontecimentos tendem a ser apresentados talvez na possível terceira temporada, ou talvez vai manter a estética e só ser apresentado um grande arco assim, e daí o outro fica para a quarta temporada talvez. Kaguya-sama, o mangá está em publicação, então tem material ainda. Então eu diria que praticamente eu já abordei aqui tudo que eu queria, porque um dos grandes arcos já foi concluído. Então com isso a gente pensa o que pode acontecer e a dúvida chega, junto à pergunta: Haru-senpai, o que podemos esperar para o próximo episódio de Kaguya-sama wa Kokurazetai? Então, meu querido Kohai, para o próximo episódio de Kaguya-sama wa Kokurazetai Tensaitachi do Renai Zeno-sen, eu diria que devemos ficar atento que é a conclusão da obra. E se é a conclusão, seria melhor que eles desenvolvessem algo em torno do casal principal, digamos com fanservice. Então, provavelmente, é quase certeza que 50% de chance de focar na Kaguya e no Miyuki. Eu acho que pode ser um acontecimento que leve, digamos, ao último episódio da primeira temporada, que teve, digamos, uma relação mais próxima do casal. Pode ser que sim, pode ser que não. Não acho que vai focar nesse festival, vai ser o pós-festival, só que eu não acho que vai ser algo como o Conselho Estudantil arrumando o festival. Eu acho que só vai ser um dia meio que na pegada dia a dia, slice of life da obra. É o que eu acho, mas ainda não dá pra saber. Por ser o último episódio, a gente não sabe o que esperar, o que pode realmente surgir. Para todo caso, acho pouco difícil ter muito cena focada, digamos que na Hayasaka, na Chika ou no Ishigami. A Chika até tem, digamos que, presença, então ela pode aparecer. Esses personagens podem aparecer em relance, mas ainda não sei o que pode ocorrer. Para todo caso, pode ser um episódio que seja bem fiel ao capítulo após esse arco, ou algo que dê uma conclusão e, digamos, um engate para a próxima temporada. Acredito que é isso que pode ocorrer. No caso, acredito que agora é esperar para ver realmente o que vai acontecer, mas você já sabe, tendo novos capítulos, novas informações, novos episódios, obviamente, a gente vai vir conversar. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo de Kaguya-sama wa Kokurazetai Tensaitachi no Renai Zonou-sen. Mata, né?